momento, nós vamos trabalhar a disciplina de oficina, que tem como assunto valorize o que sempre esteve perto de você e também armazenamento dos alimentos, que vai da página 68 até a página 75 do nosso livro. Bem, nós sabemos que um terço dos alimentos que o homem ele produz vai parar no lixo. Bem, esse desperdício, né, de alimento, ele não vai contribuir para diminuir a fome daqueles que precisam se alimentar, certo? E também, além de não ser aproveitado esse desperdício, né, porque as pessoas vão jogar fora, além disso, ainda vai causar vários problemas, como, né, não diminui a fome, como eu já falei, e também o aumento de emissões de gases, no caso, o efeito estufa, que vai gerar o aquecimento global. Bem, todo ano se desperdiça 1,3 bilhões de alimento. Cultivar leva tempo, obviamente, porque você vai plantar, você vai cuidar, você vai regar, você vai ter o gasto de água, você vai ter que regar o solo, a terra, cuidar, né, do solo para que ela possa ficar fértil para poder fazer o plantio, certo? E também, obviamente, o trabalho, ok? Bem, é necessário, como eu já falei para você, a água e a terra, né? Ao jogá-los esses elementos fora, nós estamos desperdiçando todo esse elemento da natureza, ou seja, a própria natureza, né? Que ela vai nos fornecer a água, vai nos fornecer o solo, porém tem que haver um cuidado, certo? Para poder fazer o plantio, para poder cuidar, né, do solo para fazer esse plantio, e tempo, certo? E trabalho, com tudo isso, resumindo o trabalho, certo? Tudo isso gera uma emissão de 3,3 bilhões de gases, no caso do efeito estufa, né? Os alimentos, ele estraga porque não tem um planejamento dentro da própria casa das pessoas, certo? E compra exageradamente e assim termina perdendo esses alimentos. No nosso país, além dos consumidores eles comprarem mais do que precisam, a agricultura ela carece de prática mais eficiente e os meios adequados para o armazenamento, né, dos produtos, tá? Que são produzidos. Então, no caso aqui, nós temos o seguinte: em países da Europa e nos Estados Unidos, o consumidor compra comida demais e joga fora. O que não come? Isso não é só nos Estados Unidos e só na Europa, não. No nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa casa, muitas vezes compramos o que não vamos precisar e acaba estragando. Bem, eu costumo, né, quando eu compro algo e eu vejo que eu não vou consumir aquele produto, aquela fruta, aquela verdura, então, ao invés de jogar fora, eu dou para uma pessoa, certo? Então, já não vai estragar. Lembram que a semana passada nós trabalhamos sobre que as pessoas, elas desperdiçam muitas coisas? Entre elas, nós temos aqui os talos, as cascas e as folhas. Bem, por que esse desperdício? Por falta de conhecimento, certo? Porque se nós tivermos uma educação, ou seja, uma reeducação alimentar de aproveitamento dessas partes, né? Por exemplo, aqui do talo, da casca e também das folhas, nós podemos reaproveitar e fazendo assim um novo prato. Como por exemplo aqui, nessa imagem aqui. Nessa imagem está um doce da casca da melancia. Ou seja, além da pessoa comer a polpa da melancia, ela ainda aproveitou a casca para fazer um delicioso
doce de melancia, certo? Nós temos também as folhas, né, que ela deve ser reaproveitada, os talos, certo? Aquele suco de beterraba que a mamãe faz, né, junto com a cenoura. Ao invés dela jogar aqueles bagaços fora, ela deve reutilizar para fazer um bolo, por exemplo, tá bom? Então, quanto ao armazenamento, né, os alimentos podem ser armazenados em embalagem de plástico, caixa de papel ou plástico, certo? E quanto à preservação dos alimentos? Bem, a refrigeração, ela aumenta a durabilidade dos alimentos perecíveis. Que são alimentos perecíveis? Aqueles alimentos que estragam rápido, certo? Outro exemplo aqui, como preservar o alimento, ou seja, os alimentos. Recipientes fechados para preservar os nutrientes, tá? Congelar também é outra maneira para preservá-lo por mais tempo. E tendo bastante cuidado também com a validade, tá? Sabendo que todo o alimento, seja frutas ou verduras ou legumes, ao chegar da feira ela deve ser bem lavado, bem esterilizado, certo? Para que possamos depois utilizá-lo nas receitas. Bem, essa é a atividade de hoje, vocês irão fazer as atividades, irão me enviar, certo? Qualquer dúvida é só me perguntar. Outra coisa, vocês têm que ler o assunto com bastante atenção. Por quê? Porque se você ler o assunto com bastante atenção, vocês também irão responder tudo certinho. Tá bom, meus amores? Até a próxima aula. Tchau, tchau! Eu descobri que com a parte branca da melancia, aquela que normalmente a gente descarta, dá para fazer um doce que é uma delícia. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer e vou deixar as quantidades exatas lá na descrição. Retire a parte verde da casca da melancia. Pique a parte branca que sobrou em cubinhos. Em uma panela, misture o açúcar, a água e os cravos da Índia. Leve ao fogo até o açúcar começar a derreter. Adicione a melancia picada. Deixe ferver por aproximadamente 40 minutos em fogo baixo, ou até que os pedaços de melancia fiquem transparentes. Olha que coisa mais linda o resultado desse doce! A cada 10 toneladas de alimentos produzidas no Brasil, 6 vão para o lixo. Gente, é muita coisa. Todos os dias, a quantidade que é jogada fora daria para alimentar 19 milhões de pessoas. Não tem como continuar com essa situação. Então, se você quer ajudar, se você, assim como eu, tem vontade de fazer alguma coisa para mudar isso, você pode acessar bancodealimentos.org.br e lá tem várias formas para você contribuir. Nem que seja divulgando o trabalho deles como eu estou fazendo nesse vídeo.